Olá, gente, bom dia a todos! Felizmente chegou o grande dia. É hoje o grande dia da Jornada da Vida Extraordinária. Estamos dando início à Jornada da Vida Extraordinária. Iniciamos hoje o domingo com esse grande presente para vocês. A partir de agora, vamos dar início ao nosso extraordinário dia. Para iniciar, vou começar a Jornada da Vida Extraordinária com o meu amigo João Batista, ele que é da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Iremos falar inicialmente do pilar espiritual. Essa ferramenta que vocês estão vendo aqui atrás é o MAS, Mapa de Autoavaliação Sistêmico. É a ferramenta a qual nós vamos falar hoje durante todo o dia. Nessa ferramenta temos os 11 pilares da vida e nós vamos destacar um a um. Para cada pilar da vida, nós estaremos aqui fazendo uma live hoje com vocês. Então você que está chegando, já pode convidar seus amigos para participar desse dia extraordinário. Ok? Vai aguardar meu amigo João Batista entrar agora, para nós darmos início à nossa primeira live do domingo. A primeira live da Jornada da Vida Extraordinária. Enquanto ele não entra, já vou avisando para você que está chegando que no final da Jornada da Vida Extraordinária, eu irei doar 11 sessões de coach. Então você que acha, você que merece uma sessão de coach, vai lá no meu direct do Instagram ou no meu WhatsApp e me fala por que você merece ganhar uma sessão de coach grátis. É só falar comigo. Meu amigo João Batista já acabou de entrar aqui. João, é só mandar aí o convite. E vamos dar início à nossa primeira live. Vocês que estão chegando, eu já peço para ir convidando pessoas, enviando. Sabemos que é 7 horas do domingo, mas eu sei que tem bastante gente acordada já. São pessoas extraordinárias que acordam cedo, seja qualquer dia da semana. Seu João já entrou aqui. Vou convidar ele aqui para darmos início. Guardando aqui, ele vai entrar. Olá, meu amigo, bom dia! Olá, Gideon, que prazer grande, rapaz, começar o dia de domingo hoje conversando com você e também, claro, com muitos internautas e seguidores. É muito bom revê-lo nesse contexto que nós temos completamente distinto e inesperado, mas vivos. E o melhor e o maior de todos os milagres já aconteceu, que é exatamente estarmos aqui vivos. É isso aí, seu João. Eu já agradeço o senhor por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente, abrindo a Jornada da Vida Extraordinária. Evento que irá acontecer durante todo o dia de hoje. Iremos passar pelos 11 pilares da vida. Então, será muito conteúdo entregue hoje para as pessoas que desejam melhorar um pouco a vida. Eu já quero pedir para o senhor se apresentar para os nossos seguidores, para os meus seguidores. Quem é o João Batista? Por favor. Bem, rapidamente, quem é o João Batista? Um cidadão, um pai, casado há 30 anos, com 3 filhos maravilhosos, com formação na área de marketing, na área de gestão de pessoa e na área de educação. Nós temos em Currais Novos uma escola denominada Centro Educacional Logo, e além dessas atividades, também sou sacerdote da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o mais importante de tudo, um ser humano que coloca o divino no humano e tenta se colocar como humano no divino. Isso tem dado muito certo ao longo dessa trajetória. Muito bem. Me apresentar também, porque eu sei que tem pessoas que seguem o senhor aí no Instagram, que não me conhecem. Então, para quem não me conhece, que está aqui agora, eu sou Gildeone Santos, sou casado com a Camila, sou pai do Lucas, também sou coach integral sistêmico, sou um profissional de merchandising e estamos juntos aqui, né, nessa jornada para levar o melhor possível para vocês, para contribuir
e receber de vocês também grandes coisas, grandes conteúdos. Eu vou dar início aqui, falar um pouquinho aqui sobre o pilar espiritual e o senhor desenvolve. Este pilar refere-se ao relacionamento pleno e saudável com Deus, com qualidade e quantidade de fé em que você possui, em descansar inquietações nesse ser tão poderoso que é o nosso Deus. Então, independente de religião, o que importa para a gente é a fé que você tem no Deus. É, seu João? Sem dúvida nenhuma. Nós começamos a nossa existência sem religião. Quando você acredita no relato judaico-cristão de criação, você começa no Éden, começa com Deus. Começa sem a instituição chamada religião, mas não começa sem a premente necessidade de conexão com Deus. Nós já fomos elaborados, formados, conectados com Deus. Todas as vezes que essa conexão foi interrompida, a humanidade, ou então aquele povo, tinha uma dificuldade. Quando se reconectava-se com Deus, voltava-se a ter um parâmetro de normalidade, de prosperidade, de felicidade. Então, nós cremos que esse pilar é tão importante, tão fundamental, que é exatamente conectado a ele que nós adicionamos os outros aspectos da nossa vida. Sem essa pegada prioritária, que muita gente até se equivoca, da religião institucional. Ela é importante, ela cumpre um papel social, um papel pessoal, um papel de desenvolvimento, sim. Mas acima dela, antes dela e depois dela, está essa conexão com Deus. O mais importante é o sujeito ter o Wi-Fi dele sempre aberto para essa conexão com Deus e fazer constantemente os downloads daquilo que o nosso Criador prescreve para a nossa vida. É isso aí, seu João. E as pessoas reclamam muito do tempo. As pessoas têm tempo para tudo, não é isso? Mas elas falam assim que para fazer alguma coisa relacionada, quando é voltado para Deus, as pessoas dizem, não faço porque não tenho tempo. Então eu pergunto para as pessoas, será que elas têm dedicado tempo suficiente para esse pilar tão importante, o espiritual, né, que é Deus? Será que elas têm tido uma relação boa com Deus? Porque as pessoas acham assim, não, porque eu vou à igreja, tá bem. E não é bem assim, né, seu João? Não é só a igreja, o senhor é um homem da igreja, mas sabe que não é só na igreja. Em casa também tem que ter a relação com Deus. É isso? Sem dúvida nenhuma. Essa justificativa das pessoas com a ausência de Deus, que é tão corriqueira, que é tão comum, você já deve ter usado, eu já devo ter usado, nós já devemos ter visto muito isso. É um grande equívoco. A gente tem tempo para aquilo que a gente julga importante. A gente tem sempre tempo para aquilo que a gente julga importante. Se você julga uma coisa importante, independente do que ela seja, você vai arranjar tempo para fazê-la. Essa que é a grande verdade. Quando você negligencia em dedicar tempo a alguma coisa, é porque aquela coisa não tem uma importância prioritária para você. Quando se trata da ausência de tempo para dedicar-se à religiosidade, isso implica num grande perigo, porque nós estamos exatamente desafiando aquele que dá o tempo, dizendo para ele que não tem tempo para ele. É um contrassenso que acaba não tendo justificativa nem no plano horizontal, ou seja, nem eu creio nisso quando eu digo isso, nem eu creio nisso quando eu escuto isso, e muito menos o dono do tempo acredita nisso, porque ele é quem dá o tempo. E, aliás, falando de tempo, é a coisa mais democrática que existe. Ninguém recebe mais, nem ninguém recebe menos. Agora, as pessoas gastam, investem esse tempo de forma diferente. Não investir tempo naquele que dá o tempo é, sem dúvida nenhuma, um ato perigoso e com consequências muito perigosas para todos nós. E tem uma coisa importante, interessante, que eu acho, que Deus também está ligado à ciência. E cientistas, eles não descartam a possibilidade de Deus, porque tem muita gente que acha, não, a escola não ensina que Deus, é sobre Deus, não fala sobre Deus, mas os cientistas, eles falam, em pesquisas, eles falam que em 30% é reduzido em 30% de morte por causa da fé que as pessoas têm em Deus. Então, assim, é muito importante isso, para as pessoas saberem que Deus é o ser superior e que ele deu o poder aos homens para estudar, para entender ele, né, seu João?
qualquer homem, seja ele de que tamanho for, seja ele de que formação for, ele tem residente nele o eivo da eternidade, o fragmento da eternidade. Então, o que na verdade acontece é que nós temos muita similaridade com os atributos de Deus. Esse poder criativo, esse poder inventivo, esse poder de transformar certas realidades, inclusive as nossas. Então, o cara pode se esconder, o cara pode não crer, mas tem nele o quê? A marca da eternidade. Por isso que ele acaba reproduzindo, crendo ou não, um comportamento daquele que o fez. Não tem como separar-se da imagem do nosso Criador. Por essa razão, durante toda a vida, a gente acaba apresentando as características daquele que nos fez, admitindo ou não admitindo. Quando admitimos, nós estamos cultivando. E todos nós sabemos que aquilo que nós cultivamos há uma tendência muito grande de prosperar. Então, se alguém cultiva devoção, se alguém cultiva espiritualidade, se alguém cultiva vida com Deus, isso torna-se cada vez mais denso, cada vez mais próspero, e ele vai sentir muito mais. Alguém não faz isso de jeito nenhum, ou numa proporção muito pequena, evidentemente, a experiência dele será muito pequena com Deus. Ele pode até ao final concluir, não, eu não sinto Deus, eu acho que Deus não existe. Na verdade, o que está faltando é o cultivo. Na hora que você cultiva relação com o Criador, na hora que você cultiva comunhão, intimidade, você vai ter muito mais. Agora, isso acontece na religiosidade e acontece em qualquer outra área da vida. Qualquer outra área da vida, sendo que os resultados são diferentes. Quando nós cultivamos para essa perspectiva secularista, claro, nós obtemos resultados secularistas. Quando nós cultivamos coisas no plano, no jardim de Deus, nós colhemos coisas do plano e do jardim de Deus. Claro, uma coisa não isenta a outra. Um homem que cultiva devoção, ele está habilitado a cultivar todas as outras áreas. Ou seja, no geral, quem cuida do pilar espiritualidade, devoção, tem de sobra substância, substrato para investir nas outras áreas. Você vê a Bíblia, Gideone, você está com inúmeros exemplos de pessoas que tinham comunhão com Deus e que tinham uma capacidade extraordinária de gerir, de prosperar, de ajudar e de servir. Seu João, eu observando aqui, eu estava assistindo uma palestra, uma live, e a mulher chegou para o Paulo Vieira e ele falou para ele que ia se separar da esposa. E ela falou, vou me separar do meu esposo. Por quê? Não, porque não dá certo mais, não está dando certo, a gente não combina, a gente vive brigando, eu não amo mais ele. Como assim você não ama mais ele? Você traiu ele? Não. Ele traiu você? Não. Então, vocês brigam sempre? Não, a gente discute assim. Então tá resolvido, mulher. Como assim tá resolvido? Tá resolvido. Vá lá e ame ele. Que é isso que o senhor falou. Fale com Deus atos, palavras e ações. Que você vai se aproximar de Deus, vai estar com Deus. Não é isso, João? Sem dúvida nenhuma. Uma das coisas extremamente preciosas nesse contexto da exploração da espiritualidade é que você não fica órfão nunca. Você não fica órfão nunca. Se você quiser alinhar a sua vida numa conduta de prosperidade, de sucesso, você encontra respaldo de sobra, ou seja, você encontra material de sobra. Nesse caso, relatado por Paulo Vieira, uma mulher e um marido. Quantos casamentos desmoronam no atual contexto? Quantas pessoas interrompem um relacionamento e trazem para si consequências para os filhos? Muita gente. Quantos poderiam ser evitados? Uma enorme quantidade. De que forma? Explorando esse pilar com mais profundidade. Porque pode ter certeza, quando você se achega ao seu Criador, você está se achegando também a todos os seres humanos que convivem com você. Quando Jesus definiu isso, o mestre por excelência, ele disse, amai a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quem danado está mais próximo da gente do que o nosso cônjuge? Então, você tem um mandamento que se desenvolve na verticalidade, ou seja, Deus acima de todas as coisas, e imediatamente na horizontalidade, ou seja, ao seu semelhante
como a si mesmo e ao seu próximo. Então, quando a gente explora, quando a gente dedica-se, quando a gente cultiva a espiritualidade, nós estamos cultivando fortalecimento no casamento, nós estamos cultivando uma criação muito mais orquestrada, muito mais organizada, nós estamos semeando e cultivando amizades muito mais sólidas, nós estamos cultivando muito mais apego por aquilo que nós temos, por aquilo que a vida nos ofereceu como resultado das nossas lutas. Olha só, um cultivo nesse jardim, o quanto de frutos diferentes ele acaba servindo à nossa mesa. Verdade. E o senhor tocou num ponto aí que nós estamos trabalhando hoje, o MAS, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmica. Ele trabalha todos os pilares da vida. E o quanto um pilar influencia o outro. Né? O sistêmico, o senhor falou aí, nós estamos falando do pilar espiritual, influencia o conjugal, o pilar filhos, intelectual, ele influencia o emocional. Então, assim, o quanto é importante trabalhar todos os pilares da vida, e começando por onde? Pelo espiritual. Então, isso é importante. Você percebe como coach, na sua vivência, que quase sempre aparece uma surpresa nesse pilar da espiritualidade. Então, você tem muita gente eivada pelo sucesso, pelo progresso, determinadas áreas caminhando muito bem na vida, e quando você faz a análise, tem exatamente uma depressão muito acentuada nesse ponto. E aí você pergunta, em que isso provoca? Na minha opinião, são pessoas que têm muito coisas e pouca satisfação. Porque você pode adquirir o carro mais bonito e mais caro que você puder. E ele não lhe dá o contentamento que dá um carro simples a um sujeito do lado. Você tem, muitas vezes, uma dificuldade enorme dessas pessoas de processarem, de vivenciarem a alegria. E você pergunta, onde é que está? Eu tenho um bom emprego. Onde é que está o problema? Eu tenho uma boa remuneração. Eu tenho um grupo de amigos aqui que me cercam. Eu tenho uma família, mas eu não consigo. Tem um vazio que eu não consigo preencher. Tem um rombo que eu não consigo explicar. Aí, quando você faz a análise sistêmica, aparece essas áreas muito fortalecidas, mas muita vulnerabilidade no pilar espiritual. Aí, meu amigo, é quando efetivamente a roda não gira e o pior, o defeito é na parte mais ampla dela. Pura verdade. O senhor agora, eu observando aqui, passou por todos os pilares nesse último comentário aí. Eu quero perguntar uma coisa, senhor. O que o senhor fala sobre a pessoa que não acredita em Deus? Os ateus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acredito que as pessoas que dizem que não acreditam em Deus, elas estão buscando um mecanismo de defesa para uma autoafirmação, porque algumas coisas são modas, algumas coisas são referências, são status para a gente. Mas um amigo meu disse que quando coloca no avião um ateu e o avião passa por uma turbulência muito grande, o primeiro a gritar por Deus é ele. Tem um teólogo muito famoso, já falecido, e depois, claro, ele dedicou-se à docência, Rubem Alves, que ele dizia assim, quem somos nós sem o socorro daquilo que não existe? As pessoas tentam demais caracterizar a ausência de Deus sentindo-a. As pessoas tentam demais dizer que não creem em Deus, na verdade, crendo. Agora, nem sempre aquilo que você manifesta é a verdade que você comunga. Mas pode ser que você também diga uma coisa que é sem ser de verdade. Nós temos esse paradoxo. Mas, no geral, Deus está presente em todos os homens. Infelizmente, alguns homens o colocaram para dormir, no sentido figurado. Eles têm essa faceta, essa presença de Deus muito adormecida dentro deles. Mas uma hora eu digo a você, com certeza, isso haverá de despertar. Esse vulcão entrará em erupção e a minha vida toda, Gideone, eu vi gente cética, gente ateia, que passa por despertamentos extraordinários, porque Deus nunca esteve longe daquele sujeito, embora ele imaginasse sequer que Deus existisse. Quando alguém me diz isso, eu digo, deixa a vida te levar, vida te levará, mas você descobrirá em uma das curvas que a vida reserva para a gente o quanto você precisa de Deus. E o bom
é que mesmo que o cara não creia, Deus crê nele. Mesmo que o cara desiste de Deus, Deus não desiste dele. Mesmo que o cara ignore Deus, Deus não o ignora. É só um passo no sentido contrário, um grito de socorro e Deus atende. Então, a todos os ateus, a todos aqueles que não acreditam, eu prefiro, ao invés de discutir a existência de Deus, simplesmente dizer: vai chegar o seu momento e você vai descobrir que Deus existe e, o melhor, se preocupa com você. Show. Bom dia, Guimar. O Guimar Nogueira está dando um bom dia aqui. Bom dia a todos que estão participando. Essa é apenas a primeira live de hoje. Hoje teremos 11 lives falando sobre os pilares da vida. 11 pilares da vida. E agora estamos falando do pilar espiritual com meu amigo João Batista, ele que é da cidade de Currais Novas. Seu João, o senhor, esses últimos dias, fez uma live com um padre, que são novidades hoje em dia. Antigamente não existia isso, existia rivalidades em igrejas, em religiões. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Primeira coisa, me dá um prazer muito grande. Primeiro, a nossa live inicial sobre o pilar espiritual é a mais corajosa, né? 7 da manhã no domingo. Segundo, meu amigo Gildeone, somente as pessoas, preste atenção você que está conosco, somente as pessoas cuja concepção de Deus é muito pequena é que podem, em nome dele, se separar de outro ser humano que ele criou. Quantos bilhões de habitantes nós temos na Terra? 8 bilhões? Tem alguém igual a alguém? Não. Quem é que curte a diferença, na verdade? Quem fez esse monte de gente, tudo diferente um do outro. Quando eu olho para alguém que pensa diferente de mim, quando eu olho para alguém que tem uma religião diferente da minha, quando eu olho para alguém que tem uma compleição física diferente da minha, eu fico pensando assim: bom, se existe um responsável por essa diferença tão grande, não sou eu não criei ninguém. É Deus que fez. Ora, Deus faz 8 bilhões de pessoas que estão vivendo aqui na Terra e nenhuma delas é semelhante à outra. Meu amigo, quem curte a diferença é Ele. Então eu vou brigar com aquele que fez as coisas diferentes? Não. E com relação a esse relacionamento com as igrejas e com outros credos, é uma coisa óbvia que nós precisamos ter. Nós, eu e um sacerdote da Igreja Católica, estamos trilhando a mesma trajetória. Estamos lutando pelas mesmas coisas. Estamos preocupados com os mesmos problemas. Enfrentamos os mesmos desafios. Servimos ao mesmo Deus. A mediação com Ele é da mesma forma. A Bíblia que nós utilizamos, com a diferença de alguns livros que tem numa versão católica, no geral, 96% é a mesma coisa. Quando se pensa em transcendente, cremos do mesmo jeito. Algumas diferenças existem, porque existe diferença em todas as coisas. Seria inimaginável você pensar uma religião que contemplasse o mesmo filão de interpretação. Isso é impossível. Aí eu me junto em qualquer circunstância quando o propósito é bom. Por exemplo, eu posso discordar de você de tudo, uma hipótese. Mas se você tiver um propósito nobre, nós podemos nos juntar nele. Aí você diz assim: você está associado com o Gildeone? Eu digo: não, mas estou associado no propósito que ele tem. Estou associado no propósito. Eu tenho um pensador, Gildeone, chamado Melanchthon, um cara fantástico. Ele diz assim: nas coisas não essenciais, liberdade. A minha igreja é construída assim, a outra é assim, a minha tem os bancos assim, a minha tem uma liturgia assim, a dele tem uma liturgia assim. Isso não é essencial. Não é, cara. Não está no começo. Foi coisa que a gente foi criando durante a nossa existência. A liturgia de hoje não é a liturgia do século XVI, nem na igreja católica, nem na igreja evangélica. Então, nas coisas não essenciais, liberdade. Liberdade. Nas essenciais, unidade. Aí quando eu sento com o padre, que a gente fala de Deus, é do mesmo Deus. Quando a gente fala da Bíblia, é da mesma Bíblia. Quando a gente fala da devoção, é a mesma devoção. Então, nessas coisas essenciais, a gente tem alinhamento. E aí termina a frase dizendo: em todas as outras, o amor. Quando não dá para você concordar com alguém, ame esse alguém. Quando não dá para você suportar o ponto de vista de alguém, ame esse alguém. Até mesmo porque o mestre da religião cristã judaica, ele disse: amai a todos, inclusive
os inimigos. O Paulo Vieira, quando aconselhou, quando trabalhou aí essa situação, foi pleno na interpretação da Bíblia. Vá lá e ame, porque amar não é uma opção. Amar é um mandamento. Só que é um mandamento muito prazeroso. É um mandamento com muito resultado. Somente alguém que ama sabe o quanto é bom amar. Porque quando você ama o outro, você se ama. E essa conexão de amor por si e amor pelo semelhante é como se fossem as duas conchas. Ela fecha e dá um negócio a você chamado paz, chamado felicidade, chamado vontade. Ela enche sua casa de amigos, ela enche o seu bolso de dinheiro, essa que é a verdade. Porque pessoas com essa compleição interna, elas atraem para si tudo que a vida pode oferecer de bom. Então, fechando com o Melanque para não ser prolixo. Nas coisas não essenciais, liberdade. Nas essenciais, unidade. E em todas as outras, o amor. Show, show. Obrigado. Eu estava aqui, senhor falando aí, e me veio à cabeça que tantas coisas que têm mudado nos valores familiares hoje em dia, com relação à fé, com relação a algumas transformações que têm acontecido dentro da família. O que o senhor tem a falar hoje sobre os valores familiares? Tem algumas mudanças aí que as pessoas dizem, não, nós temos que dar valor, isso aí, não dá valor, mas não podemos criticar isso aí, tem algumas coisas que não estão muito de acordo com a Bíblia, digamos assim. O que o senhor tem a falar para a família? Interessante que nós que trabalhamos com empresa, quando ela não vai bem, o que é que a gente faz? Contrata uma empresa de consultoria para aprumar. Senão a gente quebra. E ninguém quer quebrar. Interessante, quando o corpo apresenta algum tipo de falência, a gente procura o especialista. Se a gente puder, a gente procura o melhor que tiver. Ninguém vai querer resolver problema cardiológico consultando um veterinário. A gente quer o melhor cardiologista. Interessante que eu sou afeiçoado a mudanças. É fantástico. Hoje nós estamos conversando aqui com você e você vai conversar com milhares de pessoas, com vários especialistas, sem sairmos de nossas casas. No máximo, estamos nos nossos escritórios. Então, mudança é uma coisa fantástica. Não tem como se contrapor. Porém, Gideon, tem um negócio que a gente não deve mudar, que são os princípios. As pessoas não fazem uma leitura correta porque elas misturam princípios com aquilo que subjaz. O princípio que rege a família, eu acho que ele não mudou, pelo menos aqueles que foram estabelecidos e davam certo. Agora, aquilo que subjaz mudou. O meu filho adolescente, ele me trata diferentemente de como eu tratava meu pai. Isso não tem importância. Ele diz, e aí, cara? Ei, careca, como é que você tá? Ei, velho, não tem problema, desde que haja respeito. O respeito é o princípio. O jeito que ele diz é secundário. Nós estamos aqui muito em função da amizade que a gente construiu num curto período que a gente conviveu lá, que nasceu respeito meu por você e você por mim. Então, estar nessa live com você agora é uma coisa secundária. Agora, o respeito que nós nutrimos um pelo outro e a amizade que aflorou naquele momento, esse é o princípio. Quando você vai construir uma casa, você tem que ter um cuidado muito grande com o estrutural. Porque senão você faz uma parede bonita, você bota um revestimento bonito, você pinta de uma tinta boa e depois essas paredes racham, aparecem as fissuras, até que alguém chega e condena a obra. Porque você não cuidou do estrutural. Quando se trata de família e quando você trata de valores, nós precisamos cuidar do estrutural. Do estrutural. E aí eu digo a você que nós estamos nos descuidando. Mesmo gostando de mudança, eu queria ver as pessoas mudando para uma coisa melhor. Mas quando as pessoas advogam a mudança e a coisa que elas pretendem é pior do que a que tinha, eu digo, é melhor ficar com o que eu tinha. É melhor ficar com o que tinha. Então, a minha crítica hoje, muito ferrenha a essa situação, é, gente, preste atenção na estrutura. Vamos mudar a cor da parede. Não é mais verde, é preta. Vamos mudar aí o tapete, não tem problema. Vamos mudar as cortinas, não tem problema. Vamos mudar o design arquitetônico, não tem problema. Não vamos mexer na estrutura, porque a estrutura sustentou a civilização até hoje.
e ela vai sustentar até o último dia. E quando você negligencia a estrutura, pode ser casa bonita como for, mais cedo ou mais tarde, ela vai cair. É verdade, viu, pastor? Eu fui criado na Igreja Católica, mas assim, eu sempre vi, dentro daquele tempo, as coisas não diferentes, e eu sempre prestei muita atenção. Esses dias eu estava falando com meu irmão, que as pessoas, elas não querem aceitar que uma pessoa mude, que é uma coisa que eu toquei muito nesses dias, eu aprendi dentro do coach, que a gente vê aqui a transformação das pessoas. E às vezes quando a gente se transforma, um dia desse a menina falou, olha, você vai perder muitos amigos. Eu disse, você vai perder muitos amigos. Talvez não amigos, mas pessoas que você conhece. E eu via antigamente quando uma pessoa fazia muita coisa assim, que mudava. A pessoa falava assim, cara, depois que fez tudo de ruim, aí agora quer ser santo. Quer dizer, as pessoas, tem muita gente que não aceita que a pessoa mude, né, para o bem. Tem pessoas que se afastam. Se você sair de uma coisa que não é muito boa e começar a seguir um lado bom, as pessoas se afastam. Que acham, não, tá diferente, tá orgulhoso. Mas não é isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sobre essa coisa do ser humano. Tem seres humanos que não aceitam, se afastam. E o mais interessante que fica na minha cabeça é essa coisa. E antes, como o senhor falou também antes aí, eu também pensava assim, que a gente, aquela coisa vem, né, acompanhando. Fulano depois que fez tudo de ruim, agora quer ser santo. Cara, uma aplaudir, a pessoa está querendo mudar. Né? Uma vez alguém chegou na igreja que eu pastoreava e disse, aí olhou para alguém que estava lá, né, e disse, eu não acredito, fulano está aqui. Eu digo, tá, mas como assim? E aí ele passou por uma experiência de reconhecimento de que a trajetória que ele estava seguindo não o levaria a coisa nenhuma. Ele começou a identificar o que é que estava atrapalhando a vida dele e agora ele tem um novo foco. E ele está aqui com o recurso da igreja. Aí disse, mas homem, você queria que ele estivesse aonde? Lá na esquina, esperando para lhe assaltar. Mas ele é ruim, eu digo, mas é um ruim na igreja melhor que um ruim na boca de fumo, filho. Veja lá, eu tenho um bandido que foi bandido, etc., dentro da igreja, melhor do que fora, cara. Porque fora pode ser que ele esteja à espreita de tirar a minha vida por conta de R$ 5 para comprar uma pedra de crack. As pessoas não são práticas, eu entendo com você. E esse negócio já fez tudo de ruim e hoje é isso, são pessoas que infelizmente estão ancoradas. Todos nós já estivemos ancorados, inclusive com relação aos princípios que você aprendeu na sua formação de coach, que eu aprendi, nós estávamos ancorados. Todo mundo viveu a experiência de ser desafiado lá, o quê? A puxar a âncora. Porque barco pode ser bonito, pode ter vento, as velas podem estar içadas, mas se ele estiver ancorado, ele fica lá no porto. E você sabe que ele não foi feito para ficar ali. Então, a mudança que você está experimentando, a mudança que eu estou experimentando, qualquer pessoa está experimentando, é por um fato de que ele retirou a âncora e saiu daquele lugar estático e agora está navegando. E quem ficou ancorado vai ter um sentimento, mas não é um sentimento puramente de inveja, é um sentimento de frustração, porque ele não tirou a sua. Até que gente como você, gente como seus convidados que vão vir hoje aqui, possam dizer, ô meu amigo, tire a âncora, acompanhe quem foi, passe de quem foi. Você pode ter uma vida extraordinária, mas não vai ter uma vida extraordinária ancorado nesse porto, porque nem todo porto é seguro. Às vezes o cara está na lama, às vezes o cara está no ostracismo, às vezes o cara está divagando, às vezes o sujeito está numa pegada de vício, e vício não com relação à droga, mas vício, e o pior de todos eles, o da preguiça, o de não fazer nada, o de não crer em nada, o de não se movimentar. Essa semana eu estava agoniado aqui, dizendo, gente, vamos andar, porque a gente precisa gastar sandália. Eu não vendo sandália. Eu não vendo sandália, não tenho uma loja de sandália. Mas se o povo não andar na rua aí, não gasta sandália. Se não gastar sandália, não compra sandália. Se não compra sandália, o homem que vende sandália, fecha a loja dele. Se fecha a loja dele, demite a empregada dele. E a empregada dele tem o filho matriculado na minha escola. Olha como a roda vai. A retroalimentação do negócio. Então, o cara parado, não vai acontecer nada na vida dele. E ele vai sempre estar olhando
ao horizonte, vendo outras pessoas irem. E nós não queremos ir sozinhos. Ninguém que evolui, ninguém que cresce, ninguém que se desenvolve, como você, vai querer andar sozinho. A gente quer gente do nosso lado. Agora a gente não pode parar porque alguém não quer. Aí, amigo velho, é olhar para trás de vez em quando e dar tchau. Infelizmente, não é que queiremos. Eu queria que meus amigos estivessem do meu lado, evoluindo, crescendo. Mas essa não é a opção, porque quando se trata de âncora, eu não posso tirar dele. Eu posso ajudar, mas só quem pode tirar é ele, porque a âncora não é de dentro para fora, é de dentro para dentro mesmo. E o André Henrique aqui, que está com a gente conosco aqui, falando âncoras igual a crenças. Ele que vai estar com a gente aqui falando sobre o pilar profissional. Final da tarde, André Henrique, um abraço para você. Então, assim, ele falou nas crenças, né, Sr. João? Que é aquela crença que a pessoa tem lá, que se sair dali, não vai dar certo. Então, assim, é a âncora que segura. São as crenças que não querem sair dali, crenças arraigadas ali, que não, sabe, fortes. E é o que o coach faz. Reprogramar essas crenças, que abrir a mente, né? A pessoa vê de forma diferente e vê que precisa sair daquela zona de conforto, daquele barril, como o senhor falou aí. E o primeiro coach que me impressionou na vida não foi Paulo Vieira, foi Paulo Freire. Eu sou da educação e eu acho que é um cara que já mentorizava de uma forma fantástica. Ele disse uma coisa que me impressionou a vida toda. Você não ensina quem não quer aprender. Você não consegue ensinar quem não quer aprender. Essas crenças limitantes, que eu classifiquei como âncoras também, a questão de nomenclatura, elas são castradoras do progresso e do sucesso. E por mais que o coach, por mais que outras perspectivas ajudem no desenvolvimento humano, o sujeito tem que querer. O sujeito tem que querer. Quando entramos para a nossa formação em qualquer viés da nossa vida, a gente precisa se despir dessas resistências, admitir que não sabe, mas que tem coisa que a gente pode aprender ali. Eu acredito muito que há uma vida extraordinária para cada ser humano. Nem todos eles alcançarão a isso, a gente lamenta. Isso é parte da contingência humana. Agora, que não há impossibilidades, respeitando as proporções, isso eu sei que não há. Experimentei isso durante a minha vida inteira, saindo de um estado extremamente empobrecido, não era do ponto de vista financeiro, era também, mas não era isso que me preocupava, mas do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista das crenças que eu herdei de uma série de gerações que me antecederam. Mas, felizmente, durante a minha vida, ao identificar isso, a coisa mais lúcida que eu fiz foi destravar, foi entrar naquilo que classifica-se como uma reprogramação. E reprogramando coisas pequenas, eu aprendi a reprogramar coisas médias. E reprogramando coisas médias, eu aprendi na vida a reprogramar coisas maiores ainda. E estou na adolescência, eu diria. Já, por conta da idade, não vou dizer, mas estou na adolescência. Muita coisa será possível. E tem uma frase que rege os meus dias. Ela está estampada diante dos meus olhos. Ela está na minha caixa de e-mail para que eu não me esqueça nunca dela. Quem quer, arranja um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Eu não quero ser o cara da desculpa. Eu quero ser o cara do jeito. É isso aí, pastor. Exatamente isso. Nosso amigo Clenilson Carvalho, daqui a pouquinho já entrou aqui, daqui a pouquinho a próxima live é com ele. Eu estou aqui fazendo perguntas e o senhor tem alguma coisa que o senhor trouxe extra para falar para as pessoas que estão aqui, alguma mensagem? Daqui a pouquinho já está se aproximando o tempo. Alguma mensagem que o senhor queira passar sobre espiritualidade para os nossos seguidores, nossa audiência que está aí agora? Fique à vontade. Ô, Juliana, eu vim aqui me entregar. É muito bom conversar com você, ter acompanhado sempre que possível o seu trabalho. Está dando uma enorme contribuição. E o bom desse trabalho, esse trabalho através da internet, é que a gente é o menos presunçoso possível, é o menos vaidoso possível. Você não sabe nem a quem você está ajudando. Isso é o bom, porque isso
dá a você a oportunidade de servir sem esperar absolutamente nada em troca. Porque você não sabe. Talvez o cara que esteja se utilizando dos conhecimentos que você traz com você através de seus convidados, seja do outro lado do mundo, você nunca vai sequer vê-lo. É muito bom quando a gente vê que alguém pega aquilo que fez, aquilo que aconteceu consigo, e imediatamente tem esse objetivo de democratizar. Então eu vim para a entrega, mas eu queria, se você nunca tiver a oportunidade de fazer uma sessão, 2, 3, se você não for um dos contemplados com as 9 sessões que o Gideone... Serão 11. 11. É porque eu estava pegando 2 para mim e ficava só 9, entendeu? Mas se você não tiver oportunidade, se você não... Eu queria dizer uma coisa. Tem algumas coisas que podem ser do jeito que você quiser. E outra seria muito bom que você fincasse na sua vida como princípios inalienáveis. A primeira delas, eu diria a você, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro. Você, quando coloca Deus em primeiro lugar, você tem tempo para Ele, você dá atenção a Ele, você quer tê-lo cada vez mais na sua vida. Você sabe do que eu estou falando. Porque tudo que você prioriza, você tem como se dedicar e arranja um jeito de se dedicar. Por exemplo, minha agenda é um pouquinho complicada com relação às atividades que eu desenvolvo, mas eu gosto de pescar. Então ontem, 5 horas da manhã, eu estava indo para o sítio, aqui perto, Povoado Cruz, pegando assim uns tilápias, a coisa mais linda. Por que eu arranjo tempo para pescar? Porque eu gosto de pescar, gente. Por que eu levanto no sábado, 5 horas da manhã, pego o carro e vou com os amigos? Porque eu gosto de pescar. Então, se você não tem tempo para a sua espiritualidade, para Deus, talvez você não tenha parado para pensar o quanto você ganharia se tivesse essa afinidade, essa intimidade com Ele. Eu não estou conclamando você para ser religioso, fazendo proselitismo, absolutamente. Talvez você jamais entre numa igreja, seja católico ou evangélico, qualquer outra coisa. Deus não precisa dos nossos tempos para ser cultivado. Deus está acima de tudo isso. As igrejas que nós construímos vão permanecer aqui, e se houver alguma coisa, vão ser destruídas. Então, eu quero dizer a você que Deus transcende a isso, que você pode encontrá-lo todas as vezes que você quiser. Porque para falar com um sujeito simples como eu, talvez você me pegue ocupado e tenha que esperar 1 hora, 2. Se tentar falar com uma pessoa importante, vai esperar semanas. Com Deus, que é mais importante do que todos eles juntos, você fala na hora, gente. Você fala sentado aí na mesa do café. Você fala na hora que você está se preparando para dormir. Você fala quando está sentado no vaso sanitário. O homem é poderosíssimo. E quando você chama, ele atende. Deus em primeiro lugar. Outra coisa, coloca o seu semelhante em segundo lugar. Eu sei que teremos uma live específica sobre relacionamento. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Relacionamentos definem o nível, o grau de contentamento que você tem. Então, se você não valoriza o outro ser humano, me permita dizer, você tem pouco valor. Dói, mas é a grande verdade. Quem valoriza o outro ser humano, seja ele quem for, é porque tem muito valor, ele está dando de uma coisa que ele tem, e quando ele dá, ele recebe. Tornará-se cada vez mais valoroso. Não estou falando de coisas, mas alguém que coloca Deus em primeiro lugar, e o semelhante aqui, em segundo, está cumprindo toda a lei na qual Jesus resumiu: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o seu semelhante. E depois, a terceira coisa, valorize as coisas que você tem. Trabalhe pelas coisas que você quer. No Brasil é ofensa pessoal prosperar. Eu moro numa cidade interior e sei o que é. Às vezes a gente compra um carro novo e o vizinho não entende, fica na esquina e diz assim, ele só pode estar vendendo droga. Esse cara está com alguma coisa esquisita fazendo. No Brasil a gente tem vergonha. A gente fica, ei, eu não vou trocar o carro não, o que é que vão dizer se eu trocar o carro? Vamos mudar essa mentalidade. Quem trabalha pode, deve usufruir. Isso é bíblico. Todo trabalhador é digno do seu salário. Se ele trabalha bem e trabalha muito, ele vai ser bem remunerado por isso. Valorize as coisas que você tem. Valorize valorize os instrumentos que você usa para adquirir. Olha, Deus que dá de comer os passarinhos não coloca comida no ninho. O bichinho tem que voar.
Então, você quer conquistar as coisas, você terá que trabalhar. Em trabalhando, você as conquistará. As conquistando, dê o devido valor. Quando o homem pode investir no seu desenvolvimento, eu digo a você que não existe nenhuma pegada, não existe nenhum instrumento, nenhuma ferramenta que seja tão eficiente no momento quanto você se entregar a uma imersão através do coach sistêmico. Eu digo, mas se você não vai estar conosco, eu diria a você, com toda a convicção, se você puser Deus em primeiro lugar, se você colocar o seu semelhante em segundo lugar, se você colocar as coisas como alvo, como foco, não em si mesmo, mas como resultado do seu trabalho, você terá construído uma tríade, um tripé que será suficiente para sustentar a sua vida e a vida de todos aqueles que estiverem no seu entorno. E eu tenho certeza, como vida mediana, você não terá. Você terá, sim, uma vida extraordinária. É isso que eu tenho cultivado e é isso que eu queria deixar para você como reflexão final. Pastor, dá vontade de ficar ouvindo o senhor aqui. A Sâmia está dizendo aqui que gostou do senhor, gostei do senhor. Segue o pastor aí no Instagram. Ele é Muito extraordinário. Todos que eu convidei, e isso que eu quero, que o senhor falou aí, tocou num ponto que eu vejo aqui, que as pessoas, assim, quando a gente fala sobre coaching, às vezes, que é uma palavra que tem pessoas que não conhecem. Aí chama assim, mostra, não quero saber disso. Aí tem outro vizinho dele, só um exemplo, que vem e começa, e abre a mente, e começa a fazer acontecer a transformação. Aí acontece isso que o senhor falou, o cara começa a apontar. O que é que tá roubando? Estão ensinando ele a roubar? Não, apenas abriu a mente. É uma transformação que está acontecendo. A pessoa acreditando nela e indo buscar. Com a fé e acreditando nele próprio. É isso, pastor? Sem dúvida. E você, eu, todos nós. Olha, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, Juliano, para terminar aqui, e o alvo era descobrir quanto se gastaria para produzir um computador que tivesse mais ou menos a característica de um cérebro humano. Claro, impossível construir ipsilito, mas eles queriam saber quanto se gastaria para construir algo com proximidade. Pasme, 3 bilhões seriam suficientes para investir em pesquisa e construir. Então, eu levanto de manhã, Juliano, pego nessa orelha aqui e nessa aqui, e eu tenho aqui 3 bi. 3 bi entre essa orelha. Eu não sou bonito, não sou modelo, mas o potencial que está aqui, segundo as pesquisas americanas, é tudo isso. O potencial que tem aqui dentro. Agora, o que é que eu posso fazer com esse potencial? Posso levar para o cemitério, ao final da minha vida, como eu posso hoje usar um quinhão, que é o que eu estou fazendo aqui com você, aprendendo alguma coisa, partilhando outra. Posso usar. Então, essas pessoas que estão nos ouvindo têm esse potencial. Numa proporção maior ou menor, não interessa, mas elas podem ir muito mais adiante. Então, num país que as pessoas não vão ao psiquiatra quando precisa, porque acha que é coisa de doido. Uma pessoa que não quer ir para um psicólogo porque acha que alguém vai discriminar. E que alguém, esse mesmo universo, vai se contrapor, por exemplo, ao coach. Mas não pode negar os resultados, porque, de fato, não há argumentos. Tem um monte de gente no Brasil que só está imitando o que já ocorre e o que já ocorria nos Estados Unidos, que está tendo a sua vida transformada com as ferramentas apresentadas nessa sessão de coaching ou quando você se torna coach. Se a pessoa não quer aproveitar por essa ou outra razão, sabe o que é que acontece no final? Ela deixa mais espaço para gente como você aproveitar. Ou seja, nós poderíamos estar dividindo um quião, infelizmente nós estamos abraçando o quião todo, não por egoísmo, mas porque algumas pessoas, ao invés de se lançar na enchente, ficam assistindo e criticando. E esses, eu comparo muito com aquela música de Raul Seixas, vão ficar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso mesmo. Excelente, extraordinário. Estamos chegando ao final da nossa primeira live. Muito obrigado, pastor. Vou salvar essa live, vai ficar salva no IGTV do Instagram para as pessoas reverem depois. E é isso aí. É o crescer e contribuir. É isso que estamos fazendo. Muito obrigado. Um ótimo domingo para o senhor. Intervalozinho de 10 minutos. Daqui a pouco estarei com o Clenilson Carvalho falando sobre o pilar parentes. Família. Muito obrigado, meu querido. Muita felicidade para todos os outros preletores que virão. Espero que esse domingo seja um grande domingo de semeadura.
sem me importar onde os frutos aparecerão, mas contente porque eu sei que eles aparecerão. Um abraço e tudo de bom. Gratidão. Abraço.